Valeu, Matheus. E aí, gente, tomem seus lugares e lá vamos nós. Eu convidei vocês para essa palestra Crie Gados e Treine Filhos, né? Primeiro, criação de filho não existe, tem que deixar de existir. A gente aprendeu de uma forma errada esse assunto, né, que a gente cria filho do jeito que a gente foi criado, o maior erro de todos. São 3 famílias, a família 1 a gente tem que ressignificar, a família 2 a gente precisa edificar, que é a nossa com o nosso cônjuge, e a família 3 são os nossos filhos que a gente precisa treinar e enviar, é o que a gente tem que fazer. Eu tenho um objetivo que eu quero compartilhar com vocês, é que a única coisa que eu acredito, conhecendo um pouco de política, conhecendo um pouco de empresa, conhecendo um pouco de igreja, conhecendo um pouco de filosofia, um pouco de direito, um pouco de cada coisa que eu estudei ao longo desses quase 40 anos de vida, eu aprendi o seguinte: a única coisa que eu consigo enxergar uma solução para o país é educação. E educação de verdade acontece em casa, não na escola. As pessoas que mais educam os seus filhos são os colegas da sala. Pode ser a melhor escola ou a pior escola do mundo. Eu vim de escola pública, hoje tenho o prazer de de estar formando uma grande rede aí de escolas, aprendendo muito com isso, desenvolvendo frentes com isso, e vou falar de umas novidades para vocês. O que eu percebi? Eu percebi o seguinte, que só tem um jeito de mudar a nação, mudando as famílias, a consciência de um pai, a consciência de uma mãe em relação aos seus filhos. Qual que é o nosso problema? Nós fomos contaminados no modelo do capitalismo, né? De vamos vencer na vida para dar o melhor para os nossos filhos. E a gente deixou de treinar nossos filhos, ensinamos eles a correr atrás dessa liberdade de grana, e a gente acaba não treinando eles, a gente vai lá, até num modelo competitivo entre marido e mulher, não estou falando, se você gosta disso, continue fazendo. Só que aí você pega uma pessoa que não cuida dos filhos dela para fingir que cuida dos seus, e aí acontece o seguinte: os filhos dela estão sem ter cuidado, o seu está sendo mal treinado. Na verdade, elas estão vigiando para ele não morrer. A verdade é essa. Vocês estão percebendo isso, né? Você contrata uma babá ali, ela pode ser gente boa, ela está vigiando para não morrer, que eu acho que é a preocupação que você tem. Resumindo, a nossa geração é uma geração fraca por isso. E a nossa geração precisa de treinar. Quantos pais, ao longo de 10 anos com seus filhos, não pararam para jogar um futebol, mas o dinheiro tem para pagar o professor. E você não consegue ver o caráter do seu filho sendo desenvolvido. Algumas vezes que eu vou jogar bola com meu filho, eu sempre assusto do tanto que ele está avançando, os 2 maiores, né? São 4, o quão eles estão diferentes, o quão eles são brigões. Eu falo, peraí, cara, por que vocês estão fazendo isso? Tem um pai aqui na escola, o Wanderson, que é meu vizinho, a gente estava jogando bola, eu fui jogar bola com as crianças, ele apareceu e a gente foi jogar. E aí jogando, um dos nossos filhos ali, ele tem 2, eu tenho esses 2 maiores também, e aí um deles brigou e saiu correndo. E aí eu falei, poxa, mano, se não tem um pai para ver uma cena dessa, essa criança vai ser alguém que vai desistir na vida. E aí a gente trocou ideia, vamos parar de jogar futebol, deixa eu trocar uma ideia com vocês. Eu estou aqui há quase 2 horas jogando bola, e eu percebi uma coisa: eu vim da quebrada, lá a gente ria o tempo inteiro, se alguém desce debaixo das nossas pernas, né, caneta ou chapéu, a gente ria. Vocês ficam malucos, vocês não gostam. Vocês não estão rindo para jogar, vocês não estão rindo para curtir. Parece que isso aqui é um negócio ruim. E na hora que contrariou, você saiu como se tivesse que desistir disso aqui. Nunca faça isso, senão você vai ser um desistente da vida. A hora que deu aquele recado, eu não vou expor qual é o filho, se é meu, se é dele. Eu sei que eu e o Vandes começamos a falar com os meninos juntos. E eu falei, qual que é a de vocês? Só que na verdade a culpa é nossa. A gente se assusta pelo pouco de tempo que a gente gasta com eles. Eu já ajudei a consertar o caráter de criança lá dentro de casa, jogando joguinho de tabuleiro, de carta. Porque você vê que a pessoa está com a tendência a fazer um negócio. Mas espera aí, eu estou vendo o que você está fazendo. Então a sugestão que eu dou para essa nação é, nós precisamos nós precisamos investir mais tempo com os nossos filhos. A gente tem um grupo de pais lá, a gente fez uma ação juntos que foi ler o livro, né? Do James Dobson, Criando Meninos.
O tanto que foi importante, eu vi o relato de vários quando terminaram o livro, eu estou lá acompanhando, apesar da política e tudo, eu estou lá acompanhando os relatos, né? Eu acompanhei quando a maioria terminou. Cara, a gente não sabia que tinha que dar atenção para o menino. A gente às vezes dá atenção para a menina, mas quando você vê um livro daquele, lá tem as estatísticas, que quem suicida mais é homem, quem mais vai para a cadeia é homem, quem mais tem delinquência é homem, e a gente acaba deixando os homens de lado. Engraçado, são os homens que protegem a sociedade. Os homens fracos, a sociedade fica de que jeito? Aí você imagina, a gente está fabricando um monte de homem fraco. E as mulheres? Vamos falar só dos homens. Se a geração tiver homem forte, a gente está em paz. Homem que é forte controla a sexualidade. Homem que é forte gera riqueza. Homem que é forte respeita a família. Homem que é forte, então nós precisamos treinar uma sociedade forte. E aí está o detalhe. Eu sinto um encargo muito grande no meu coração em relação ao ensino. Quando eu resolvi ter a nossa própria escola, eu decidi no meu coração por um motivo. Meu filho estudava na escola confessional, fui numa reunião, falaram assim para mim: você é pai dele, do Lorenzo? Ele sabe mais Bíblia aqui que qualquer um. Aí eu falei: como que uma escola confessional, um menino sabe mais Bíblia? Ele corrigindo o professor, tal, porque ele é brabo, assim, a gente investiu muito em contar a história para ele, ele conhece as histórias e desafia a gente. Eu falei: eu não quero meu filho estudando aqui, eu quero meu filho, já que ele é tão bom de Bíblia assim, eu quero ele estudando numa escola que não é confessional, quero que ele leve isso para outro lugar. Fui para essa doideira da minha cabeça, meia da minha esposa. Fomos para uma escola, acho que a melhor escola que tem aqui no Alphaville. Aí ele foi para essa escola, o menino parecia um robô, até girar assim, ó, tudo comportadinho, eu já não gostei. Eles, os dois, né, maiores, todo formatadinho, seguindo exatamente, como se fosse um robô. Eu começava a chamar eles de menino, aí eu colocava o nome da escola. Aí eu falei: nossa, vocês são uns meninos tarará. Aí eu falei: cara, acorda. Eu quero que vocês pensem diferente, eu não quero que vocês pensem igual todo mundo lá na escola, não. Eu quero que vocês pensem diferente. Aí eles começaram a ficar no padrão da escola, foi muito engraçado. Aí eu troquei ideia com a Carol, falei: é isso que você quer? Se você quiser isso, esses meninos assim, eles são pessoas desses feed muito rico que não dá atenção para nada. Eles vão virar essas máquinas, é isso que você quer? Não, eu quero outro tipo de educação. A gente foi numa outra escola confessional e a gente não gostou da escola por alguns motivos. Eu falei: Carol, vamos abrir uma escola. A gente acabou comprando algumas escolas, né? São duas marcas, né? Está abrindo duas nos Estados Unidos agora, vai abrir em Portugal também. E a gente, nesse último ano, estava ajustando o que é o modelo de uma escola. E aí que veio no meu coração. No próximo ano, eu comprei uma área aqui em Alphaville, e essa área tem 250 mil metros quadrados. Eu quero que as crianças fiquem na natureza. Eu quero que as crianças estejam envolvidas num processo de liberdade e criatividade. Então, está em processo de reforma. E eu percebi uma coisa. Todas as minhas empresas, eu estou pedindo para todos os CEOs me entregarem os planos estratégicos e executivos do próximo ano. E eu defini que a gente vai para um próximo nível. E eu estou pensando, por que a gente não faz isso com as escolas? E não só com as nossas escolas, com a nossa parte de gestão, mas com os pais em relação aos seus filhos. Eu queria discutir isso. Queria começar a discutir nisso. Está aberto aqui, ó, as pessoas estão assistindo também. Quem não conseguiu vir e estava a fim de vir, você pode assistir aí, depois fica gravado. Mas a grande verdade é, em 2025, quanto tempo a mais que a gente vai passar com os nossos filhos? Quanto tempo a mais que a gente vai investir neles? Vou explicar por quê. De ouvir isso aqui pessoalmente, eu queria chamar a atenção de vocês, eu não esqueço disso. Eu tive um mentor, que é um dos caras mais extraordinários do mundo. É claro que foi um mentor à distância. E o dia que eu encontrei com ele pessoalmente, eu assisti isso aqui, meu coração em relação a treino de filhos mudou. Isso aqui é o plano cartesiano. E a linha que eu vou fazer aqui agora é da idade de nascimento do seu filho. Seu filho está aqui no ano 0, né? Ele acaba de nascer. Aí ele vai crescendo na idade dele aqui, ó. Então aqui está lá no final da vida. Quando ele chega bem aqui, ó, vou colocar essa referência como 15 anos. Vou deixar branco. Aqui, ó, é o tempo que você deveria dar para ele. Olha que loucura. Aqui está 0. Aqui está numa escala de dá 10 horas de tempo para essa criança. Quando a criança acaba de nascer,
Você tinha que estar dedicado em dar muito tempo para essa criança. Esse seria o gráfico perfeito que eu aprendi com o Daniel Goleman, que é um PhD de Harvard, o cara que criou, é o precursor da inteligência emocional. Esse gráfico é o perfeito. Mas olha que interessante. A gente quer crescer nosso tempo de qualidade com os nossos filhos desse jeito aqui, ó. Na hora que eles começam a ser pessoas bem interessantes na vida ali, aos 20, a gente quer que eles fiquem perto da gente. E os nossos filhos querem ir embora. E aí você tem que zerar a sua atenção, porque ele não quer te dar atenção mais. É assim que os pais fazem. Não dão a atenção que deveria aqui. E aí, quando você está querendo dar a atenção dele, ele dá a atenção dele e vai embora. Ele não quer mais passar nada com você. Então, qual seria o gráfico certo? As crianças vão crescer, 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 crescer e vão embora. Nós temos que dar muita atenção no começo e ir diminuindo ao longo do tempo, porque isso aumenta a percepção de governo do seu filho. Acabei fazendo fora do eixo aqui. Deixa eu pegar aqui, ó, aqui. Os primeiros anos de uma criança é onde ela precisa ter toda a referência do pai, toda a referência da mãe. E os próximos anos não tem, é aqui que eu queria chamar sua atenção. Os pais não precisam aumentar ao longo dos anos o nível de atenção, é o contrário. Quando bem feito no começo, eles têm que diminuir o nível de atenção. Então, por que você está falando isso? Você nem sabe o tempo que eu dou de atenção? Eu sei que você está na vida chamada correria. Eu sei que é muito importante o seu trabalho, eu sei que a sua meia hora, até 3 horas dentro do carro é muito importante. Mais importante é treinar esse povo aí. Sabe por quê? Porque não tem nenhum senso de prosperidade que ganha de um senso de ver seu filho cumprindo aquilo que Deus chamou ele. Não tem riqueza que compara você olhar para ele e falar, olha o que eu treinei, olha que obra de arte. Filho para mim é igual investimento, alguns vão dar errado, tá? Deus me livre, está amarrado. Não, isso é se você treinar, ainda tem chance de dar errado. Sim ou não? Sim. Você dá o melhor treino, não é a melhor escola não, o melhor treino, explica tudo. Às vezes, um colaborador, eu vejo assim, um espírito inocente na pessoa, eu nem preciso perguntar, eu já sei que o pai não ajudou a treinar a pessoa. Quando eu sinto essa frequência na pessoa, eu chego e falo, eu vou te ensinar como um pai ensina um filho, porque eu sei que você não aprendeu com seu pai. Meu pai morreu quando eu era criança. Ou então meu pai largou a gente. Aí você ouve a pessoa entregar o relato, aquele espírito de inocência está na pessoa, sabe? Porque ela não aprendeu o traquejo da vida com o pai. Ela não aprendeu a malícia com o pai. É muito interessante isso. Então, o que eu quero sugerir para vocês? Eu acho que nunca é tarde, tá? Mas a minha sugestão é o seguinte, antecipa o mais rápido que você puder um tempo alto de qualidade para que no próximo ano você não precise aumentar o tempo, mas pelo contrário, o investimento bem feito no tempo de qualidade com seu filho, de treino, vai fazer que no próximo ano você diminua a carga. Por quê? Porque quando você está dando muita atenção e formando, essa atenção vai diminuindo, ele vai crescendo e assume o próprio governo. E a intenção é que quando chega aos 15 anos de idade, esse X aqui aconteça. Por que o Daniel Goleman mostrou esse gráfico que mexeu com o mais profundo do meu coração? Porque ele falou, cara, eu estou, dos 365 dias do ano, eu estou ocupado 200. Ele é um cara brabo com agenda e com tudo. E aí o que acontece? Ele dava pouca atenção para as crianças. Só que com o passar do tempo, ele ia dedicando a cada ano mais tempo com os filhos, e os filhos negando ficar perto dele. E aí o cara precisou experimentar na pele, ele que estudou 40 anos, turmas na escola, ele que fez grandes estudos poderosos, ele estava sofrendo um estudo com os próprios filhos. Então se alguém tivesse dado essa aula para ele, o que ele ia fazer? Ele ia parar com esse 200 dias de 365, você imagina. O cara fica praticamente 2/3. O cara fica praticamente 2/3 do ano. Dois terços do ano, aí, ó, quase 2/3, 54, né, 75% do ano fora de casa. Aí cada novo ano ele falava, agora eu vou dar só 180 dias. Quando ele percebeu que ele ia dar mais tempo para os filhos, e os filhos estavam crescendo, os filhos já não queriam mais. E aí qual que é o problema nosso? A gente não sabe que os nossos filhos vão nos repudiar daqui uns dias. Que é necessário que eles se levantem contra o nosso governo, senão eles não assumem o deles. Quê?
Se a criança, ela não... Adolescente, né? Na verdade, nem era para ter essa expressão adolescente, né? Porque no mundo oriental, com 12 anos de idade, os caras já são tratados como adultos. Aqui a psicologia moderna do Ocidente fala que com 24 está acabando a adolescência. O que vocês acham? De 24 anos está acabando a adolescência? Eu lembro de trabalhar com 9 anos de idade, vigiando o carro, e o pau quebrou, nunca mais vi falar de adolescência. Mas vou te explicar qual que é a intenção do meu coração. Eu acredito que toda empresa que é prevalecente tinha que ter uma escola. Toda empresa. E eu estou comprometido com isso porque eu não falei toda empresa minha, estou falando a sua. Todo mundo que entende o que é o ensino deveria ter isso como um braço nos seus negócios. Todo mundo deveria ter. Porque você imagina, nós somos 21 milhões de empreendedores no Brasil. De empresas mesmo, que têm infraestrutura empresarial, são só 6 milhões. Só para você entender o impacto de 6 milhões sobre o tanto de cidades, supondo que, olha para você ver o que é empresas de estrutura mesmo. É como se tivesse 1.000 empresas em cada cidade do Brasil. São 5.568 cidades. 6 milhões de companhias é a média de 1.000 empresas em cada cidade. Exatamente, se você multiplicar, dá lá quase 6 milhões. Cada empresa, se ensinasse empreendedorismo, você imagina o que ia acontecer na nação, sim ou não? Então, assim, qual que é o grande lance? Meu desafio aqui de fazer essa live, de te estimular, de falar dos nossos próximos passos em relação a isso. Alguns de vocês, né, talvez vão trabalhar. Alguém está perguntando se está ao vivo. Está ao vivo. Alguém perguntou, Marçal, suas escolas são religiosas? Não. A nossa escola é do reino. O que significa isso? Isso é uma cultura. Você que é católico, você que é evangélico, você que é espírita, você é o que você quiser, você pode participar da escola. Não tem religiosidade lá. Nós não praticamos religião, tá? Não está vinculada a nenhuma religião e não tem atos religiosos, mas a nossa cultura é do reino. Que é o quê? Fazer seu filho ser governante, fazer seu filho ter liberdade mental, fazer seu filho não ser um alienado, com nada, nem com o governo, nem com ninguém. E desde pequeno, ser essa pessoa ousada, né, que sabe fazer pergunta, estimula seu filho a não só a ler, mas a também escrever, que é um estímulo que eu quero no próximo ano de todos os alunos nossos, inclusive os pequenos, publicar os livros dos nossos filhos. Mas não vai prestar o livro, não é o livro dele, é o livro da fase dele, então nós vamos fazer. Isso é muito importante. Eu lembro na campanha agora para prefeito, eu vejo isso no meu coração, porque dos 2 milhões de alunos que eu tenho, eu acho que eu desafiei uns 200 mil a fazerem livros num programa, e mais de 50 mil livros foram publicados. Eu fico imaginando como uma nação está sendo transformada. Mas primeiro vamos falar de casa. Vocês que são pais, coloquem aí uma enquete para mim, quem tiver com o meu YouTube aberto aí. Você sabe o propósito de vida do seu filho? Você que é pai, você sabe? Ou você acha que seu filho tem um propósito de ser um trabalhador, ou que tem que viver de estabilidade, ou tem que ser aquilo que a sua família sempre foi? O propósito do seu filho não é a tradição de sua família. Não, Marçal, aqui em casa a gente ensina do nosso jeito, eu concordo. Então, se tem um governo e tem uma cultura própria, siga. Pelo menos tem uma cultura. Agora, o triste é quando não tem uma cultura. Descubra. A coisa mais poderosa que um pai pode fazer é descobrir o propósito do seu filho. Para quê? Para o tempo que ele foi investir nessa criança, ele investir de acordo com o propósito. Se você olha para o seu filho tem aquela pujança com liderança, você tem que desenvolver aquilo ali nele. Tem gente que faz o quê? Reprimir. Qual que é o problema que eu vejo de linguagem entre pais e filhos? Os filhos, eles acham que os pais não sabem de nada, e os pais não têm paciência com os filhos. Então, todo encontro é muito triste. É um encontro onde você quer que eles se comportem como você, com a maturidade que você tem, sendo que eles não vão comportar com aquilo que você espera que ele comporte. Só de você se libertar disso, já vai mudar a atmosfera. Segunda coisa, sei que no casal aí sempre tem um que é mais liberal e o outro que é mais disciplinado, não é isso? Que chega junto. Eu descobri uma coisa lá em Roma que abriu minha cabeça, assim, eu descobri junto com a Carol.
A Carol é a pessoa que pega mais no pé, eu sou mais pontual. Se eu entrar no meio é porque o pau vai quebrar, assim, a gaita vai tocar, alguma coisa vai acontecer. Mas eu aprendi uma coisa, na hora do caos, nunca perca a paz com seus filhos. O que é isso? Você quer tirar uma foto, o caboclo começa a chorar, começa a reclamar. Ali não é hora de resolver, ali é a hora de passar aquela crise, depois chama no individual, sabe por quê? Porque você briga com seu filho no agora o tempo inteiro, isso oprime ele, isso oprime seu cônjuge, isso oprime seu filho, isso oprime um transeunte que está passando, isso oprime todo mundo. A melhor coisa que existe do mundo, que eu aprendi nisso, é fale só você com ele, sai fora do jogo, depois. Nunca perca o seu agora, senão você vai perder essa pureza de estar com a família. A mesa de almoço não é lugar de discutir, cara. Ali é um lugar sagrado, ali é um lugar onde você senta e curte a presença um do outro. A coisa que eu mais gosto de fazer na mesa de jantar é ali na hora do almoço, fazer perguntas para ouvir as ideias que cada um tem. E você não sabe o que eu faço. Eu ouço uma coisa nova pela primeira vez e pergunto, você já sabe, eu quero saber, quem te contou isso? A mesa é o lugar que não é de confusão, mas é de checagem. Checar as fontes dos seus filhos. Você imagina você sentado numa mesa, olhando para o seu filho, descobri um dia que meu filho estava com medo de abelha, o 03, o Miguel. Miguel com medo de abelha. Eu falei, você aprendeu isso aonde? Não, a abelha veio e ele... Eu falei, Miguel, quem tem medo de abelha? Ele não sabia falar. Eu é o professor? É o fulano? É o ciclano? É quem? E não falava. Aí eu fui atrás na casa para perguntar quem tinha medo. Eu descobri a babá dele. Aí a babá vê a abelha e começa a gritar. Ele copiou o modelo dela. Aí eu falei, não, vem cá, vou pegar uma abelhinha. Você não pode deixar ela vir com o bumbum aqui, ó. Senão você não vai gostar dela. Mas a abelha é do bem, agora está de boa. O que é o detalhe? Você não percebe as coisas que vão bloqueando o seu filho e as coisas estão dentro de casa. Muitas vezes somos nós mesmos que bloqueamos eles. Outras vezes a gente pagou alguém para vigiar eles e as pessoas estão programando eles errado. Eu mudei para cá em 2019 e eu lembro, eu nunca tinha visto ninguém falando assim, nunca tinha observado alguém falando tó, quando vai passar uma coisa, fala tó. Aqui em São Paulo fala tó, né? Lá em Goiás, Minas, a gente fala toma. Toma. Aí eu vi o Miguel um dia, tó. Quem falou isso aí? O que é isso? Fala toma, ele, tó. Aí eu cheguei, fui de novo rastrear. Quem ensinou foi a babá, né? Aquele senso de tipo assim, eu não consigo ensinar nada, né? Por quê? Porque não passa tempo com a pessoa. Aí fui falar para ela, aí eu falei, mas como que vocês falam tó aqui, cara? E ela falou igual você fala 6. A gente fala vocês. Você fala 6 lá em Goiás, né? Não, 6 é um número. E cada lugar fala isso. O que eu aprendi com o estudo? Eu aprendi o seguinte, se a gente não dedicar o máximo de tempo que a gente puder agora, para a gente diminuir ao longo do tempo, nunca mais a gente vai conseguir recuperar e nunca mais a gente vai ter o resultado que a gente quer nesse treinamento com essas crianças. Nunca mais. Então, assim... A minha sugestão para todos vocês que são pais, olha lá, perguntou no YouTube, você sabe o propósito do seu filho? 27% falou sim, 34% não, estou descobrindo 34%, não sei o que é propósito 4%. É interessante esse tanto de gente falar que sim, porque muita gente me procura pagando muito caro para descobrir o propósito dela. Aí você falar que já sabe do seu filho é encantador. Você já pode vender um curso que vai vender muito, 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 muito. Ninguém falou qual a função, qual a vocação, nós estamos falando um propósito, aquilo que o coração da pessoa arde. Tem gente que vê um negócio dentro dela que ela é do entretenimento, sabe? Se você conseguir ler, você fala, é por esse caminho que eu vou ensinar meu filho. E aquele ali é o cara que é o governante, eu vou pôr negócio na mão dele. Esse aqui vai libertar os outros. Se você sentir esse negócio nele, você investiria se você soubesse, sim ou não? Você tem que descobrir o seu. Tem que descobrir o seu. Para vocês saberem nas escolas, esse treinamento aí que chama Método IP, que custa R$20.000, todas as professoras que trabalham na escola, elas fazem e algumas repetem, pedem. É claro que eu patrocino porque os meus filhos estão na escola. Então, como os meus filhos estão na escola, quem sou eu para não treinar essas pessoas? Por que todo mundo que está em volta eu quero que treina? E muitos eu patrocino, justamente por causa da mentalidade. Então,
O que nós estamos fazendo com os nossos filhos? Você está de fato investindo energia no seu filho? Você está de fato pegando os problemas dele e falando assim, eu vou te ajudar a sair daí? Você está pegando as crises dele e falando assim, eu vou dedicar 10 horas para tirar isso de você? Minha sugestão para todos vocês que são pais, assim como você faz um relatório para o seu patrão, ou então na sua própria empresa, faz o seguinte, faça um relatório do seu filho. Não conheço um pai que não fica contrariado quando termina o semestre. Que as professoras chegam, a escola é minha, eu ainda fico com raiva. Teve um dia que meu filho fez uma coisa, meu filho, eu não vou falar qual, teve um filho meu que fez uma coisa que ele é o único aluno da escola que ganhou suspensão. Porque ele falou assim para mim, papai, não é do jeito que a professora está falando. Eu falei, eu acho que ela está pegando leve porque eu sou o patrão. Eu acho que é pior. E eu vou lá e se eu sentir, você vai ser expulso dessa escola. Aí chegou, ninguém concordou. Não faz. Eu chamei a coordenadora, eu falei, pode expulsar esse cara. Ele vai entender que não adianta. Ele está pendurado. Se ele repetir isso, eu vou pôr ele na escola pública. Aí você fala, mas por quê? Porque eu passei lá e dei certo, cara. Eu não acredito que a escola vai moldar as pessoas. Não acredito nisso. A escola é um lugar para te dar uma ferramenta e um método, mas quem molda é a família. O processo da escola chama mais escolarização do que qualquer outra coisa. A questão de destravar seu filho tem que ser em casa. Porque se tiver um bando de rico com muito dinheiro, que não gosta de menino e nem gasta tempo com ele, se juntar a esses, vai formar um bando de delinquente. É normal. Não posso falar nada demais aqui, mas às vezes eu vou jogar com os meninos no condomínio, eu fico assombrado, porque eu confio mais nas crianças da periferia do que desses filhos de rico, incluindo os meus juntos, para ninguém ficar chateado. As conversas, os milindres, os chilique, não ri hora nenhuma, reclamam o tempo inteiro. Eu falo, mano, vocês estão no condomínio mais caro do país. Vocês não estão rindo, isso aqui não é diversão, vocês estão fazendo o quê? Eu paro o futebol toda vez que eu vou. Mano, vocês estão loucos, o que vocês estão fazendo? Ou seja, é uma crise generalizada. Então eu vim aqui como pai pedir socorro para vocês. Se a gente não investir tempo nessas crianças, o grau de delinquência que a gente vai experimentar nessa geração nunca foi visto em nenhuma outra geração. Esse excesso de tela, esse excesso de celular, esse excesso de coisa banal vai fazer nossos filhos atingirem um grau de delinquência absurda. Estudando aquele livro lá do James Dobson que os pais leram, eu pirei numa informação que não ter tempo com os filhos pode gerar um grau de delinquência com eles. No livro da David Titles, ela fala da experiência da mesa, onde eu mudei de vida lendo esse livro, que a mesa para mim é um lugar sagrado, o mais sagrado da família e da casa inteira, chama-se mesa de jantar. Sugiro que você invista nisso, e tempo inclusive. Se os filhos não tiverem tempo com seus pais, numa mesa de jantar, abre uma arinhazinha de delinquência dentro da cabeça dele. Hoje os filhos estão tão perturbados, que você fala assim, vou contar para o seu pai. Ele fala assim, quando você achar, fala que eu também quero falar com ele. É mais ou menos assim que está funcionando. Então aí está o segredo. Por que as pessoas não querem ter filhos? Porque elas não acreditam no ensino. Porque se acreditar, todo mundo quer ter filho. Segundo motivo, por que as pessoas não querem ter filhos? Porque a pessoa se acha tão ruim, que ela acha que ela não consegue reproduzir algo melhor do que ela. E o alvo como pais é fazer seus filhos irem mais longe que vocês. Então existe um exército que tem se levantado. Eu confesso que meu coração toca muito em relação às crianças. Na política agora, eu fiquei assustado de ver o carinho das crianças comigo. Eu não sei explicar de onde que vem isso. Porque a minha linguagem não é para criança. E as crianças assim, ouvindo e fazendo aquele M. Eu não sei o que é esse negócio. Eu ainda não sei de verdade. Mas eu... Você precisa ver a alegria desse pequeno quando ele te viu entrar. Ele olhou Marção. Quantos anos ele tem? Faz assim, ó. Faz o universal. E o que eu tenho percebido? Eu chamei vocês aqui porque eu vou entrar. Eu não tenho atividade nas empresas, mas eu vou entrar com todo o meu coração nas escolas agora. E eu quero participar. Eu quero dedicar isso e
E quero que você, como pai, entre na sua casa como se você estivesse entrando numa guerra. Dependendo do seu filho estudar na minha escola ou não, eu acredito que isso vai mudar de fato o país. A gente treinar governantes para esse país. Aí alguém fala, está querendo pôr meu filho na política? Pelo menos uma vez, todo bom cidadão deveria servir na política, para nunca mais uma pessoa mal intencionada poder pisar o pé numa repartição pública, numa situação de governo e com mandato, nunca mais. A gente tem que treinar nossos filhos para esses filhos serem tão bons do que eles fazem, para eles poderem, pelo menos uma vez sim, servir esse país. Você imagina se a gente brigasse entre os bons para servir o país. Só que hoje é o contrário. Qualquer bom que você alista, todos os outros falam, pelo amor de Deus, vai não, que vai acabar com a sua vida. No dia que eu entrei na política em abril, até agora eu tomei 244 processos. Eleitoral. Tudo de política. De perseguição eu nem vou falar, porque ficar chorando que você não vai adiantar. Hoje saiu mais uma pesquisa lá que eu estou na dianteira, quase pegando o Lula, deixa ele comigo. Eles querem me parar de todo jeito, porque não é normal ver uma pessoa assim. Só que por que, Pablo, você acha que as pessoas estão empolgadas com você? Porque eu falei o que elas pensam e muita gente tem medo de falar. Eu já estou transformando esse país com o ensino, tem 2 milhões de alunos e 50 milhões de pessoas me ouvem. Mas você acredita? Eu tenho maior empolgação com as escolas do que qualquer outro assunto. Quando eu estava assim, não sei se eu quero mexer com esse trem de prefeitura, eu pus na minha cabeça, o que o prefeito pode fazer pelo ensino, por isso eu vou. Foi isso que virou minha chave. Senão eu não dava conta nem de fazer campanha. Eu tenho um chamado, né, que um dia vai acontecer, eu espero que seja em breve, para a gente obedecer, fazer e sair fora disso logo. Quer ser presidente do Brasil um dia, mas a gente não consegue mudar um país se não tiver pelo menos milhões de pessoas com essa mentalidade. Eu percebi que se não tiver uma base em milhões de pessoas, para você entender. Você vê o Brasil hoje está de mal a pior, né? Está gerando mais gasto, está aumentando imposto e não sabe fazer gestão de absolutamente nada. Então, o país está indo de novo para uma recessão. Isso é uma pena muito grande. Um país tão poderoso e tão rico. Mas você pega as crianças nas escolas, não estão aprendendo educação financeira. Eu falei na campanha política que eu ia fazer centros olímpicos nas escolas, e aí de tanto falar isso, a gente está transferindo a escola agora para essa área gigante agora, aqui em Alphaville, e eu vou fazer o centro olímpico lá. E eu que vou bancar isso tudo, né? É normal, a escola é minha, mas eu quero fazer com que isso aconteça em todos os lugares. Eu quero que as crianças, a gente tem uma horta lá, eu vou dar a horta na mão dessas crianças. Para quê? Elas vão fazer a gestão. Eu vou ensinar elas a fazer, eu ensino, né, os professores. Vão fazer a venda disso, às vezes as famílias mesmo compram, eu faço feirinha, vai lá e eles vão administrar a horta e nós vamos fazer os cartões de bancos, os pais vão fazer, né? Toda criança vai ter sua conta, a não ser que você não autorize, mas você vai autorizar, que você vai ver a cabeça que seu filho vai ficar. Meus filhos têm conta no banco já, desde pequenos. Eles estão nos lugares, eu falo, não vou comprar, deixa que eu pago com o meu dinheiro. Aí você vê um menino de 6 anos falando, deixa eu pagar com o meu dinheiro, você fica com raiva. Tudo é meu dinheiro. Um dia meu filho falou assim, vamos andar na Porsche. Aí eu falei, vamos. Aí a gente foi sair, eu falei, nossa, está sem combustível. Aí ele falou, deixa que eu encho o tanque. Eu falei, coitado, você vai ver. Ele achou que era 15 conto, igual eu gastava quando eu era criança, né? Aí foi passar o tanque, deu 600 pau. Ele falou, mas isso aí a gente vai ver depois, né? Eu falei, vai ver depois. É muito interessante essa relação, ensinar isso para o seu filho desde pequeno. Você imagina ensinar para o seu filho. Eu estava dando uma aula na nossa escola de Goiânia, para os alunos da 5ª série. E a coisa mais linda do mundo é perguntar para o aluno de 5ª série o que é juro e ele responder. Juro é aluguel do dinheiro, tio Pablo. Cara, você pergunta para o adulto, ele conta uma história, mas não explica o que é juro. Fala todo mundo assim, juro é aluguel do dinheiro. Aí você pensa, você ensinar isso desde pequeno para o seu filho. E seu filho entender o que é juro, na forma mais simplificada, ele entender. Se eu for mal na gestão, eu vou ter que pagar aluguel do dinheiro de alguém para usar esse dinheiro. Ou então, quando eu for bem, eu vou colocar meus bens à disposição para receber o aluguel do dinheiro daqueles bens. Olha que loucura, desde pequeno. Então, eu vim anunciar isso para vocês. Os pais, quantos aqui têm filhos da nossa escola? Levanta a mão. Os que têm, eu vou, na próxima semana, eu embarco amanhã, eu vou patrocinar uns eventos nos Estados Unidos, com a empresa nossa,
E na semana que vem eu vou ter uma reunião pessoal com vocês. Eu e o Everton, que é um sócio meu que antes não era dono da escola daqui, agora eu integrei no nosso grupo todo. Vou apresentar todas as frentes para vocês que a gente vai fazer. E me considerem no negócio. Por que eu quero que vocês me considerem? Porque eu quero criar um espaço onde, dentro da escola, tem um espaço para os pais também se encontrarem, na escola. Eu não estou acreditando nesse modelo de escola que os pais não estejam juntos. Para mim não funciona. Não vai fazer sentido para mim ter uma escola, só para vocês entenderem, tá? Eu não admiti muitos alunos na escola onde estão meus filhos, porque eu quis testar todas as frentes. Agora nós vamos para um modelo de escola que a gente vai dar um salto, vocês vão assustar, que não vai aparecer a mesma escola, porque nós vamos transferir de lugar e transferir o modelo de gestão em todo tipo de modelo. Mas eu quero a participação de vocês. Vocês estão aqui, alguns que vieram. Eu quero que vocês integrem nisso, porque a gente está falando das próximas lideranças desse país. Se o seu filho não tiver um mandato de governador, de governadora ou de senadora, ela vai ser uma grande empreendedora e vai gerar muitos empregos. Alguns dos nossos filhos, apesar da gente ficar às vezes contrariado com isso, né, tem um cineasta aqui assistindo, não é porque ele está aqui, mas ele sabe. Tem um filho meu que tem um chamado de produzir filme. Eu descobri desde o primeiro dia que eu vi ele, que eu tenho uma sensibilidade com esse assunto. E ele é muito engraçado. E um monte de gente fica enchendo o saco dele. Como se ele não tivesse que ser engraçado. Aí alguém repreende ele, vem cá. Não importa com que ninguém falar. Esse rolê é seu, mano. Você é o cara do entretenimento. Relaxa. Mas ninguém entende. Todo mundo não precisa. Eu entendo. Eu te banco. Pode ir. O outro que já é o brigão é um cara da liderança. Sabe aquele cara que vai passar o trator nos negócios? Relaxa. Ninguém te entende, mas eu te entendo. Só lembre de amar as pessoas. Sempre. Sempre, sempre, sempre. E aqui está o detalhe. Quando eu estou falando de chamar os pais de verdade, o que vai ser a minha questão? Nesse tempo, quando eu falei que eu vou entrar na escola, eu vou oferecer isso para os pais, né, de todos os alunos que estiverem nessas escolas nossas, para vocês irem no MEDP para a família. Eu vou criar esse negócio. Por que eu vou criar? Porque algumas coisas ruins que os meus filhos fazem está indo para a sua casa, vou falar de forma elegante. E algumas coisas que vocês estão errando está indo para dentro da minha. E eu percebi isso, que eu tenho um problema de recência e matriz. E eu conheço alguns pais e eu sei que alguns erros que eu não estou detectando está indo para a sua casa. E os da sua casa está indo para a minha com maior potência do que qualquer professora legal do carrossel consiga ensinar. E por perceber isso, eu falei, peraí, eu vou ter que entrar nesse negócio. Porque eu criei um modelo de escola dinâmico. Eu não quero uma escola que me dê dinheiro. Inclusive, eu sou mantenedor da escola, a escola não dá lucro ainda. As outras escolas todas dão, menos a que os meus filhos estudam, porque eu resolvi fazer um modelo de escola sem explodir ela, sem encher de aluno, antes de fazer tudo que eu queria. Eu acertei o modelo. Então, agora nós vamos para uma área gigante. Nossos filhos, nessa escola aqui de Alphaville, vai ser um modelo de escola que é diferente. Eu quero ter esse tipo de escola. Para quem não sabe, eu vou ter uma escola todas no formato do reino. Vou ter uma escola que é padrão, que é o que vocês experimentarem nesse nível hoje. Um nível de escola na natureza e uma escola de pessoas muito influentes. De tipo assim, que vai vir gente do Uruguai, da Argentina, estudar aqui com pista de jato. É outra proposta. Por que eu quero isso? Eu quero influenciar essa geração. Eu quero influenciar desde pequeno. Eu quero influenciar essas pessoas, porque é assim que nós vamos mudar o país. Eu tenho paciência. Se demorar 30 anos, não tem problema. Mas a gente não pode construir filhos que amam o dinheiro. A gente não pode construir pessoas que querem estudar para passar numa faculdade só para ter uma função que ele vai odiar a vida inteira. 77% das pessoas no mundo inteiro odeiam fazer o que está fazendo hoje. Qual que é a lógica de você bancar um ensino para o seu filho só para ele focar e fazer um negócio para ganhar dinheiro, para depois ser infeliz a vida inteira? Vocês não estão entendendo a gravidade disso. A gravidade de ter uma família que não percebeu o propósito dessa família nem desses filhos e acabou destruindo essa família inteira por nada. Eu lembro muito bem quando eu dei um treinamento para empresários e uma senhora falou que estudou a vida inteira e lutou a vida inteira e ficou longe dos filhos para conseguir dinheiro para comprar uma casa para todo mundo morar. O dia que ela conseguiu,
os filhos foram embora. Um passou em medicina, outro passou não sei o quê, foi todo mundo embora de uma vez só. E essa mulher chorava, e o treinamento era gestão do tempo, eu acho. Aí eu falei assim, caramba, você lutou a vida inteira para ter a casa e os meninos foram embora? Foi. Não era muito melhor ter morado de aluguel, não, e ficar de boa, sem essa coisa, mais treinado e curtido a vida doidado? Hoje eu e a Carol estava definindo, a gente comprou uma casa nova, e a gente estava definindo os espaços. Aí eu falava, faz tal coisa, e ela falava assim, a gente tem que fazer esse espaço com aquilo que a gente quer dos nossos filhos, não daquilo que eles gostam de fazer hoje. Eu achei isso tão forte. Aí eu falei, como é que é? Esse lugar aqui não é o que eles gostam de fazer. A gente tem que projetar os ambientes da nossa casa para aquilo que a gente quer que eles façam, que aquilo que eles cresçam em relação àquilo. Aí mexeu tanto comigo que eu falei, tá bom, não vou dar mais ideia. Porque eu cheguei num espaço lá no quarto andar e falei, põe uns pimbolim, põe uns fliperama, nós vamos quebrar essa casa. Ela falou, não, vai pôr um xadrez ali, vai colocar aqui uma prateleira só de jogo de tabuleiro. Esse espaço debaixo dessa janela é para jogar com eles. Não põe esses trem aí, não. Aí eu fiquei fazendo as contas, eu falei, poxa, o xadrez, os caras, qualquer criança que vira xadrista é mais inteligente. Sugestão. Invista 3 horinhas com o seu filho para ensinar xadrez. Lá na escola já ensina, né? A galerinha já sabe. O Henrique foi lá, passou a geral para todo mundo e tem que continuar fazendo isso. Porque uma criança que é xadrista, ela entende matriz. Ela acha saída para tudo. Para quem não sabe, tem mais saídas no xadrez do que estrelas nos céus. Sabiam disso ou não? Tem mais saídas no jogo de xadrez. Você imagina, um campo com 64, um tabuleiro com 64 campos. Tem mais saídas do que estrelas no céu. Depois pesquisei, é assustador. Aí a pessoa que dá conta de jogar, ela entra no jogo da vida. Aí você imagina, a gente contar essa parte agora. A pessoa sabe jogar xadrez. Aí depois ela é estratégica. Ela é desapegada, porque no jogo ela tem que dar uma peça para ganhar outra. Aí ela começa a aprender a fazer isso. Então, os nossos filhos precisam de atenção. De todo o meu coração agora, eu vou mergulhar nesse assunto. Eu estou muito feliz de ainda não ter sido o meu momento de assumir meu cargo público, então estou muito dedicado nesse assunto. Realmente, o que me chamou muita atenção foi ver o comportamento dos meus filhos e ver também as coisas ruins que eles fazem sendo incorporadas por outras crianças. Engraçado, eu poderia chegar aqui e falar, meus filhos não têm problema. Tem problema, os seus também têm, o problema é que a gente juntou eles. Que multiplica coisa boa e multiplica coisa ruim. Esse é o segredo. Então, é claro que multiplica. Claro que multiplica. Então, olhando para aquele gráfico ali que eu aprendi com o Goleman, faço uma pergunta para vocês. Humildemente, dá ou não para dar um pouquinho mais de atenção para essas crianças? Sugestão que eu te dou. Dê tudo agora. E começa a diminuir no próximo ano. E no outro também. Por quê? Porque eles vão assumir o governo da vida deles. Meninos de 10 anos, a gente decide a roupa que eles vão vestir, mas você tem que ajudar o pequeno. O macete do pequeno, para quem fica sofrendo, é que ele está querendo mostrar para o cérebro dele que ele gosta de tomar decisão. Aí você que é bobo e não presta atenção no jogo, porque você não está entendendo o jogo, você está achando que ele está te afrontando, ele não está preocupado com você. Ele está lá, a roupa do Batman e a roupa normal. Você quer que ele põe a roupa normal, ele fala, vou pôr do Batman. Ele não está falando, eu vou acatar a sua ordem. Ele está falando, eu quero escolher. Eu estou te mostrando que o meu cérebro de 4 anos de idade sabe escolher. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que pegar 2 roupas, que às vezes é ruim para ele pelo menos uma vez errar. Fala, qual que você quer? Ele não está nem aí, ele só quer olhar para você e falar, eu escolhi. Aí depois que ele sente que você entrou no jogo, você pega as 2 roupas boas e fala, se você é bom de escolher mesmo, aí entre as 2 que qualquer uma tanto faz. Aí ele vai falar, é essa. Aí eu falo, não, veste essa. Não, eu quero essa. E acabou o problema com o menino. Você acredita? Ele nunca quis afrontar você. Ele só estava falando, eu quero te mostrar que eu sou bom para decidir. Queria bancar minha decisão, só que a senhora quis me bater. Uma outra coisa interessante no treino com os filhos é que as crianças não mentem como vocês imaginam. A realidade imaginativa dela é pura. E ela está criando situações ali, só que você chama de mentira. E aí você quebra a criatividade dela. Uma das coisas que mais atrapalham uma pessoa de prosperar é a criatividade.
Tem 3 fases na vida de uma criança que é assustador. Quando ela não fala, a gente põe ela doida para ela falar: fala papai, fala mamãe, papai, mamãe. Aí ele olha, fala: vou falar então. Então para de encher o saco, eu vou falar. Mamãe, pronto. Depois que ele fala, ele vai crescendo, aprende a falar aquelas 1000 palavras. O que a criança faz? Ela fala demais, ela vira um papagaio. O que a nossa fala com ele? Cala a boca, chega. Esses dias você não estava pedindo para falar? Aí o filho vai para a fase do silêncio. Aí está com 13 anos de idade, na mesa de jantar. Filho, fala alguma coisa. Ele olha para você pela 3ª vez e fala: não vou cair nisso mais. Quando eu não falava, você me obrigava a falar. Quando eu comecei a gostar, você me fez calar. Agora, não vou fazer o que você quer. Aí você não consegue mais resolver o problema. Dificilmente você resolve isso aí. Então, se o nosso filho não está inventando, se o nosso filho só quer ser um tagarela na fase dele, respeita a fase. Engraçado é que a gente quer corrigir os filhos, mas a gente também não tem paciência com os nossos pais. Engraçado, né? Os nossos pais vão falar com a gente não tem paciência. Nosso filho vai falar com a gente, eles não têm paciência com a gente. E a gente vai falar com eles, a gente não tem paciência com eles. Qual que é o problema? O primeiro que alcançar a maturidade salva todo mundo. Presta atenção que isso é sabedoria, viu? O primeiro de casa que alcançar a maturidade salva o resto. Como? O problema não é que você quer que a pessoa tenha seu grau de maturidade. Você quer que seu pai tenha seu nível de seriedade com a vida, sendo que ele já passou para lá de Bagdá e ele não está nem aí. Por isso que eles são destruidores de netos. Tipo, não é do problema deles fazer seus filhos dar certo. As frustrações que ele tem em relação ao ensino dele com você, ele vai descontar nos seus filhos. E aqui está o problema. Olha o que é a sabedoria de treinar crianças. Eu sempre quero que ele tenha a minha maturidade. É por isso que eu quero que ele faça aquilo na hora. Ele não vai fazer. Aquilo é uma criança. Esses dias estava eu e meu sogro e mais alguém. A gente estava rindo e pensando: ainda bem que a nossa mãe nunca viu tudo que a gente fez. Que a gente viu umas mãezinhas brigando com os filhos na viagem lá em Portugal. E eu ria e eu falava: não adianta ficar doido com o menino. Porque você quer que a criança tenha a sua maturidade. Você vai cobrar a maturidade de uma pessoa de 40 anos de uma criança que tem 5. Qual que é o nosso problema de conflito, de relacionamento? Querer igualar a maturidade, tanto com o vô como com o filho. Não tem como. Não se cobra maturidade nenhum dos dois. O outro não está devendo nada para ninguém, não tem que dar satisfação para ninguém. Então, você não adianta pedir para o seu pai fazer o que você quer. Nem o seu filho. Mas como que eu vou viver em paz, sendo que eles não vão ter a minha maturidade? Aceita eles como eles são. Hein? Olha para a criança e fala: você tem 5 anos, bate aqui. Agora, se o rolê de uma criança de 10 é ter um comportamento de 5, ao invés de cobrar da criança de 10 o comportamento seu de 40, você vai falar assim: você está parecendo uma criança de 5. Fala para você ver se ele não pula dessa altura. O que é o grande macete? Isso aqui já é um rolê, um livro aberto aí sobre esse treino. Ao invés de cobrar da criança, quiser pegar as crianças aqui, ó, pega alguma tia da escola aí para nós, atravessa aqui, abre o auditório lá e toca o terror lá. Só não quebra o painel de LED para nós. O resto, pode chamar aí, ó, troca ideia aí. Então, turma, presta atenção aqui, um macete. Ele quer tomar as decisões dele, ele não quer te afrontar, ele não está mentindo, ele está criando uma potência na área imaginativa do cérebro. Ele não vai ter sua maturidade, mas cobre ele da maturidade de alguém que é mais novo que ele, para você ver. Então tem uns macetes, e a gente precisava sentar para trocar esses macetes. No mundo dos negócios aqui, alguém já fez mentoria? Tipo assim, já entrou numa mentoria? Levanta a mão. Nós precisamos fazer uma mentoria de pais. Lá na escola não é para ninguém pagar não, é para a gente sentar mesmo. Aí faz de graça e ninguém vai, esse é o problema dos de graça. Mas a gente tem que ter uma mentoria para falar assim: o que você faz com seu filho numa situação dessa? Aí o outro fala: o que você faz? Então assim, minha sugestão. Aí, agora sim, as criancinhas. Não, então, eu vou falar disso. Eu resolvi vir aqui em público falar isso. Inclusive tem outra live minha acontecendo ao mesmo tempo. Eu estava numa imersão, acabei de vir para cá e tem mais uma agora. O que eu falo para vocês?
Em 2025 eu vou abrir algumas questões online, né, para crianças de baixa renda, para elas terem acesso. Eu estou trazendo o meu material de outra escola para essa escola de Alphaville, né, um material já testado aí por muitos anos, que eu vejo que agora a gente vai para esse novo patamar. Eu vou colocar essa parada vou trazer atletas olímpicos, inclusive, para dar instrução para os filhos e criar métodos em cima disso, para desenvolver o caráter através disso. Nós vamos ensinar cinema para todo mundo. Por que nós vamos ensinar cinema e arte para todo mundo mesmo? Seu filho falava, ir lá e fazer, produzir o filme. Pode cobrar de mim 100 anos que vem. Por que nós vamos fazer? Porque no mundo dos negócios, uma das coisas que mais me fez crescer foi ter essa cabeça de produtor. Essa cabeça de olhar para um frame e falar, isso aí está errado, mano. Vamos mexer nessa coloração. Vamos contar essa história diferente. Vamos mudar isso. Então, eu vou abrir oportunidade para vocês, né, que estão assistindo e os que vieram. Em primeiro lugar, de pessoas que querem trabalhar com a gente, vou abrir essa oportunidade. Vou abrir de todo o meu coração, meu tempo, porque eu quero que essas crianças sejam transformadas, não só escolarizadas, porque a escola é para escolarizar, mas eu quero ensinar nessas escolas empreendedorismo, a mudança de mentalidade, a tecnologia. Né? O dia que eu pedi eu comprei uma impressora 3D e falei, cara, nós temos que colocar isso aqui na cabeça de todo mundo. E aí eu quero que você estimule o seu filho, porque às vezes você olha para isso e fala, tecnologia, ele está na geração de dominar e ficar muito rico com isso. E é muito fácil para eles, para nós não. Para nós sim, né? Mais ou menos. Você que é para cima dos 45, às vezes você é mais resistente que eu. Mas as crianças não. As crianças não precisam de aula para mexer no celular. Não precisam de nenhuma explicação para mexer no YouTube. Eles são nativos digitais. Nós somos migrados digitais. Então, o que é a parada? Os que vão trabalhar com a gente, os que querem trazer seus filhos para andar com a gente, as pessoas que querem multiplicar nessa parada de trazer esse conteúdo também para as crianças de baixa renda, eu quero investir muito nisso. As pessoas do esporte que querem estar com a gente também. Eu quero... as pessoas que querem abrir esse modelo de escola que está validado, né, no Brasil inteiro, nós vamos dedicar energia nisso. Eu quero abrir aqui para vocês, e eu vou abrir para perguntas, fiquem à vontade, né, vocês para fazerem perguntas. Abrem para mim um formulário para as pessoas que têm interesse, e aí pede para preencher no formulário. No formulário, você quer levar seu filho para estudar com a gente e fazer parte desse network, né, que a gente tem também entre os pais. Alguns pais são muito ocupados, às vezes não participam dos rolês, das coisas que a gente tem aqui na plataforma, mas eu vou abrir isso para vocês. E você vai para um formulário, vocês podem entrar. Quer trabalhar, quer colocar seu filho, quer fazer parte desse ecossistema escolar nosso aí, você é bem-vindo. Marcelo, eu quero abrir escola. Se o formulário não tiver isso lá, eu quero que você preencha e deixe nas observações. Então, se o formulário faltar a opção que você está procurando, você vai escrever nas observações, meu time vai tratar. Está aí o formulário. Coloca o pessoal do YouTube está pedindo o formulário. O que aconteceu na nossa escola de Goiânia? Uma coisa absurda. Quando a gente abriu nossa primeira escola com essa cultura do reino, né, uma escola que a gente, no dia do lançamento, em 2 horas, colocou todos os alunos nessa escola. Foi um negócio assim absurdo. Aquela escola, tem muita gente que mudou de cidade só para colocar os filhos na escola. E eu espero que estão perguntando do formulário, colocou no YouTube, não? Coloca no YouTube, por favor. E o que eu quero também? Algumas pessoas que não querem, às vezes, Marcelo, eu não quero ser seu sócio na escola, mas eu quero usar o material. Várias escolas que não são nossas usam o nosso material da Kindle, que é uma outra escola que a gente tem. Marçal, sabe o que eu queria? Eu queria aprender com você a abrir escola. Como nossa parada é o reino, eu vou abrir isso para vocês também. Mesmo que vocês não queiram ser sócios e queiram, às vezes, levar o que a gente está fazendo, nós vamos abrir, né, aí, ó, tá aí, ó, pablomarcal.com.br/elementare, com E no final. Nós vamos abrir para você pegar esses códigos para montar sua própria escola. Não tem problema se a gente vai ser sócio ou não. O que é a minha intenção? A minha intenção é virar um jogo educacional no país. E agora, depois de ver todos os testes, eu percebi que existe um jeito simples de exponencializar isso aí. Então, nessa escola,
Tá atacado aí. Eu entendi que a gente precisa entrar para a guerra. Então eu estou me colocando aqui, todos os pais, né, que estiverem na nossa escola aí, nesse próximo ano, eu vou fazer uma turma separada só para isso. Vai ser um IP de família, vai estar primeiro os pais, depois nós vamos treinar esses filhos. Agora eu quero colocar uma pressão descomunal nesse assunto. Por quê? Existe um tempo de aceleração nesse país, e esse negócio é restaurando famílias. Tem muitos casamentos que estão destruídos, imagina como é que ficam os filhos. E tem gente que só arrasta a família ali por causa dos filhos. Mas é melhor resolver. É melhor resolver do que deixar esse negócio arrastado do jeito que está. Então, meu empenho, poderosamente, vai ser nesse assunto. Vocês vão me ver dedicado nisso. Pode assistir meus stories. Amanhã mesmo, fazendo uma viagem para o exterior, eu vou passar na obra, vou postar para vocês verem. Eu estou muito dedicado nisso. E eu quero abrir para perguntas agora, o que vocês querem fazer, o que vocês querem perguntar sobre treino de filhos. Minha sugestão para vocês: meçam seus filhos nos resultados deles. Tempo de leitura. Eu me comprometo aqui com vocês, assim como eu faço nos meus negócios, a entregar ferramentas para vocês nisso. Eu vou dedicar pessoalmente nisso. Considere feito. Quando eu falo assim, você esquece, porque já está feito. Nós vamos colocar ferramentas para a gente pegar no pé desses meninos. A gente precisa fazer esses mini você virar umas bombas nucleares nessa geração. Vai lá, manda as perguntas. Boa noite, Massal, eu sou Giovanni, da Bahia. Tenho uma pergunta relacionada à minha noiva. Como fazer para ela querer ter filhos? Ela ter filhos? Ela está olhando com a cara para você assim, que falta só investimento. Na verdade, são duas. Tem um filho, só que é de outro relacionamento. Como é que faz para levar esse reino para ele e conseguir, né, lidar com a mãe também, todo esse processo? Cara, a cultura é o que a pessoa vive. Então, assim, quando você decidiu desfazer aquela outra família, o ônus, ele vai perpetuar. Todo mundo tem que saber disso. No fundo, se você quiser ser uma pessoa que não tem problema, não tem uma família. Agora, se você teve um e desfez, você comprou um ônus. Cara, eu quero que o meu filho, então você tem que trazer ele para a sua cultura. Porque se ele fica num lugar e você tenta pregar uma cultura para ele, é a mesma coisa de alguém lá da Ásia tentar pregar uma cultura para uma pessoa que mora aqui no Brasil. A cultura é diferente. Aqui a pessoa bebe Coca-Cola, lá bebe chá quente na hora da comida. Tipo assim, você imagina a distância cultural que está. A cultura é onde a pessoa vive, é a comuna dela, a comunidade dela. Então, em relação a isso, agora, antes, se estava difícil, não é te desanimando, mas você tem que investir o dobro de energia para essa criança seguir o que você quer. É melhor você dar um jeito de trazer ela para andar com você, porque aí o treino vai acontecer, a comuna dela vai acontecer. Problema, né? Eu quero criar e ela não quer ter filho, aí naturalmente ela também não vai querer criar o meu. Vocês têm quanto tempo de casado? A gente tem 2 anos. 2 anos. Noivo no momento. Posso te falar assim, só conversa entre 2 homens, ninguém está ouvindo a gente, posso falar? Pode sim. Ela não quer ter filho, porque um cara igual você é tão ruim que ela não quer reproduzir. Entendeu? É só entre 2 homens essa conversa. Mulheres não podem ouvir essa conversa. Ouvindo isso, é seu ponto de partida para falar assim, ó, o que eu faço para destravar o coração dela? As mulheres, quando não querem ter filho com um cara, elas estão mandando um recado para o cara, só que o cara não entende. E essa parada, você pode pegar 2 caminhos. Você pode ficar extremamente magoado, ou então você pode, com humildade, ser um homem de verdade. Falar, quer saber, mano? O que é que você está procurando que você não achou aqui? Porque o que você quer está aqui dentro. O problema é que eu não te mostrei. E aí você escava o que está aí dentro. É a insegurança dela. Então você imagina. Eu vou falar por ela. Nunca vi essa mulher abrir na boca. Você meteu um fim em outra mulher e largou ela. Você imagina que ela pensa o quê? Pode ser a primeira preocupação dela. A segunda é a primeira coisa que eu te contei. A terceira às vezes é com ela. Mas vamos deixar ela por último, vamos resolver os problemas que começou em você. Resolva os seus problemas para ver se vai ter o dela. Ela vai sentir segura, tem um negócio que chama madre. A madre abre. Vontade de ter um menino de um homem desse. Aí acabou. Ela fala que tem que ser rico para ter um filho dela. Então pronto, amigo, já pegou o código. Perfeito. Destrava a riqueza, está no SPR. Põe um QR Code para ele aí, ó.
Deixa eu te mostrar como é que seus filhos vão aprender a vender na escola. Aí, Põe o QR Code aí, ó. Olha o que o cara falou no meio da minha live. O cara fez eu ler todos os problemas dele, mas a mulher pôs um problema na frente. Tem que ficar rico para ter um filho. Então é o SPR, entra aí, www.pablomarcal.com.br. E então, acabou. eu vim a São Paulo, na verdade, que a gente é da Bahia, a gente veio de carro essa semana, e a gente veio com esse propósito de ter uma conversa contigo também sobre política, né? De política. Levar o propósito 2026 também para a Bahia, né? Criar novas lideranças, que é o que você fala muito, criar novos... Já que você veio com esse propósito, Novas cola mentes. na doutora Thaís. Ô, Fernanda. Fernanda, levanta a mão aí, por favor. Cola, pega o telefone da doutora Thaís, que é meu braço na política, tá? Você Beleza. fala com ela, fechou? Tenham filhos. Resolve esses problemas aí. Te falar, se você cobrar a riqueza dele e você não investir, faz de conta que você é a terra e ele é a semente. A riqueza precisa dos dois se encontrarem, a semente e a terra. Se você só cobrar a semente e não for a terra, em nenhuma hipótese você vai ter essa riqueza. A riqueza cerebral, a riqueza no coração e a riqueza no útero. A riqueza no cérebro é a de ideias. A do coração é de cumprimento de propósito. E a do útero é ter filhos. Então, pega essa ordem, tá? Começa aqui, depois aqui, depois aqui. Aí você já sabe onde sai, não tem mais nada para fazer. Próximo. Boa noite, Pablo. Eu sou a Lígia Nascimento e a minha pergunta é: como eu levo o meu método para as crianças da sua escola? Para onde? Para as crianças O da que, sua que é o escola. método? DPM, Descomplicando a Mente. Tem a ver com descomplicar as emoções, descomplicar os temperamentos. Mostra para a Micília, que é descomplicar- coordenadora. Vamos ver o que pode contribuir. Ok, Tá? Valeu. obrigada. Próximo. Meu nome é Márcia, eu acabei de fazer o Nitro e eu vi você lá, né? E eu voltei bastante impactada. E a primeira coisa que eu falei para o meu esposo eu gostaria de falar para o Pablo fazer algum curso para crianças, né? Para empreendedorismo. Quantos anos ela tem? 13. E ele? Ele tem 6. E aí, cara? Eu lembro. Você subiu no palco e sabia dominar o celular mais do que um peão domina um boi. Eu lembro. Só que ela pesquisou aqui e ela falou que não vai ter para o ensino médio ainda. Ainda não, mas já está fazendo. Ok. Já está indo. Muito bom. Próximo. Pablo. Aqui. Diga. É uma continuação da pergunta dela. O ensino médio está previsto para quando? Lá na estrutura da escola eu já fiz toda a questão de quadra, tudo já para chegar até no ensino médio, que cada ano é uma exigência. Aí o que eu já fiz? Eu já investi nisso e vou subir a estrutura todinha para chegar nisso nos próximos anos, 2, 3 anos para chegar lá. Não é uma liberação fácil. Se fosse fácil, só de vamos comprar aqui, eu faria isso de novo, né? Que eu comprei essa escola e comprei algumas, mas é uma liberação que você vai conquistando. E como a gente vai subir 2 séries agora, eu acho que 2 anos no máximo a gente chega lá. Tá bom. Tá? Tem esperança ainda, minha terceira filha. Tamo Os junto. outros 2 acho que... Talvez acelere esse negócio, mas os investimentos que eu estou fazendo já é para isso, tá? Pablo, não é uma pergunta. É sobre obediência. Eu aprendi que obediência a gente tem que falar. Família é o meu maior propósito. É você um general nessa guerra aí. Pode contar comigo para tudo. Esse é o meu maior propósito. E é por isso que eu... Bora para cima. Bora para cima. A gente precisa escrever sobre família, sobre treino de filho. A gente precisa escrever sobre prosperidade de criança, cara. A criança tem que prosperar desde pequeno. Eu nunca esqueço meu filho achando uma grande oportunidade, pegando as garrafas que eu descartava no Ironman. Aí ele pegou, fez lá, sei lá, 20 mil reais com aquilo, um negócio absurdo. Aí hoje eu estava saindo lá de casa, eu vi as garrafas, ele está com 100 garrafas do Ironman lá, assim, ele, cara, isso aqui vai ser uma bomba nuclear, caramba, mano. Então, tipo assim, a gente tem que despertar isso neles. Teve um dia, cara, isso é difícil falar, mas eu vou ter que falar. A gente estava em algum lugar, acho que era lá na Toscana, na Itália, aí o meu filho falou assim: papai, se eu não quiser terminar a escola, você deixa? Aí a mãe, vocês são mãe aqui, tem as mães aqui, né?
Aí eu falei, só se você estiver prosperando mais que qualquer outra pessoa que fez tudo. Aí a mãe falou, negativo, você vai terminar. Aí ele perguntou, mas a gente termina a escola para fazer o quê no final? Aí eu falei, essa eu não vou responder, eu quero ver a mãezinha. Minha mãe é para trabalhar. Então, mas e se eu já estiver empreendendo e não precisar trabalhar, eu posso não... Olha o que ele está caçando. Ele está caçando um jeito de não terminar a escola. Aí eu vou ter que lançar o slogan, essa é a escola, seu filho não termina, ele prospera antes. Ou então tem que lançar assim, ó, payback, pegue todo o seu dinheiro aplicado no seu filho de volta antes dos 18 anos. Se o seu filho aprender tecnologia, é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Só que aí você tem medo, né? Como é que eu vou deixar um filho sem diploma? Como é que eu vou deixar... Você sabia que em países desenvolvidos como a Austrália, só 32% das pessoas querem ir para a faculdade? É uma mania isso aí. O brasileiro é o povo que mais quer ter o desejo de comprar casa própria. Em países desenvolvidos, as pessoas não têm esse desejo, elas moram de aluguel de boa. É uma parada cultural, entendeu? Não, então, eu sugiro que termine o colégio, pelo menos. Agora, a faculdade, deixa ele escolher. Mas dê a chance dele prosperar mais rápido do que ficar pensando em qual faculdade ele vai fazer. Sabe por quê? Porque esse método, nós estamos diante de uma geração, pela primeira vez, que vai inutilizar a maior parte dos cursos. Vocês já perceberam, sim ou não? Sim. 300 profissões vão deixar de existir nos próximos 10 a 15 anos. Aí seu filho vai lá, gasta 5 anos para passar 10 anos saindo da profissão que ele estudou por 5. Você está nessa fase, então vai acontecer isso. Vai acontecer essa disrupção das profissões. E aí, se você não ficar atento e não ensinar as habilidades para eles, aí vai ficar um pouquinho difícil. Pablo, me chamo Ana Carolina. Eu queria saber como me reconectar com a minha filha de 13 anos, porque quando eu tive ela, eu tinha 16. Então, a minha mente, obviamente, que era outra. E hoje, já na 5ª gestação, a minha cabeça é outra. E eu queria me reconectar com Mas vocês moram juntos? Sim. Então, o primeiro processo é de perdão. Ela precisa de ouvir isso. Você não deu atenção. Eu, para explodir no mundo dos negócios, eu prejudiquei um dos meus 4 filhos, né? E aí, um dia eu estava no IP, ano passado, eu descobri isso. Meu coração começou a falar algo assim, né? O sentido da parte de Deus, você vai ter que resolver isso com ele, você não deu atenção para ele. E aí foi muito forte, eu estava no IP aqui, eles estavam lá em casa nos Estados Unidos. Eu cheguei lá, eu troquei ideia com a Carol, e a gente chorou todo mundo junto, e eu pedi perdão para ele. E esse ano eu me comprometi a investir mais tempo nele. Eu falei, eu te prejudiquei, eu quero corrigir isso. E ele me perdoou e falou, eu entendo e tal. Foi bem duro, sabe, assim, esse momento. Mas eu virei um protetor dele. Se o cachorro brigar com ele, eu brigo com o cachorro. Se todo mundo, eu falei, não, esse ano... E todo mundo lá em casa está sabendo. Tipo, eu fui aberto com todo mundo, a gente sentou em família, foi lindo, assim, todo mundo chorou. E realmente, eu para fazer a doideira que eu fiz, né, para estourar, não teve outro jeito. E eu fiz consciente, só que ele era pequenininho, eu não dei atenção para ele, esse trem marcou ele. E eu só fui perceber depois de 7 anos. Aí eu falei, poxa, mano, eu tenho que corrigir. A sinceridade no perdão, ele lava uma casa inteira, entende? E aí eu estou nesse processo de correção ainda. Eu pedi perdão, fui sincero e tenho prestado isso, a correção no meio do percurso. Ele virou outra pessoa. E é interessante fazer isso em família, então, não só eu e ela. Faz com ela, mas fazer em família, a coisa mais linda da família é a vulnerabilidade, mas só entre nós. Ninguém tem que estar dentro disso. Trata isso na individualidade, mas trata isso também no coletivo familiar. O lugar mais gostoso que tem na vida é a família, né? É esse negócio. Sabe a coisa que eu mais amo? É as crianças irem para a nossa cama quando a gente acorda. Imagina a Isabela com aquela cara de como é que chama? Samambaia, o cabelo dela desse tamanho. E vem, sobe o cachorro. Aquele rolê ali parece que é sábado de manhã, saca? Aquilo é bom demais. Sentar, outra coisa que eu gosto muito, sentar à mesa. Nós fazemos isso. E aquilo ali é delicioso. Outra coisa que eu gosto de fazer muito é contar história com eles todos juntos. Outra coisa que eu gosto de fazer muito é jogar com eles. Porque ali dá para ver o futuro de todo mundo e tem que corrigir agora, senão vai dar tudo errado.
O espertinho, você fala, mano, se você fizer isso aí de novo, você tem uma propensão gigantesca, assim, você fica propenso a fazer coisa errada, de destruir preso. Não, papai, tô te falando. Volta essa carta aí. Você tá ali, mano, no Zoom com o cara, mano. Você tem que estar lá. Eu curto demais ensinar eles alguma coisa. E essa lista sua, o que você mais gosta de fazer com o seu filho? Tem que ter uma listinha de coisas que você gosta de fazer. É muito massa uma família. Desculpa, eu não quero diminuir nenhuma família, mas eu quero falar do fundo do meu coração. Eu sei que as mulheres sofrem porque não tem homens que prestam, né? Mas é lindo demais uma família funcional, onde tem um pai e uma mãe. A mãe com a doçura do Espírito Santo e o pai igual o leão da tribo de Judá soltando trovão, sabe assim? A gente comprou umas motinhas elétricas para os meninos. E a Carol, eu odeio, eu não quero isso. Eu olho e falo, vai filho, esfrega no chão, vocês têm que ralar, esse negócio aí é da hora demais. Aí ele desce, um lá caiu, arranhou a cara inteira, eu olho, eu não consigo ficar com dó, eu sou de guerra, entendeu? A Isabela não, a Isabela toma cuidado. Mas os meninos se demarcam, eles chegam chorando, e eu falo, isso aí é a guerra tal, é a guerra que você estava lutando lá em Termópilas, e acabou, moço. Tem que ter esse rolê, é bom demais ter isso. Os meninos, o Lourenço, quando tinha 2 anos de idade, ele caiu assim, que ele bateu a cara no chão indo para a escola. Eu nunca esqueço desse negócio, o prazer de ter uma família. Véio. Eu aqui, o Lourenço, pup, e cai, bateu o rosto. Aí a Carol ali assim, eu olhando para ele, ele olhou para mim, tipo assim, você não vai fazer nada? Eu falei, dá para levantar? Dá para levantar? Levanta. Aí ele levantou, eu nunca esqueço dessa cena, é uma cena que me marcou como homem, como pai. Eu olho para trás de novo, ele chorando, e a Carol, você é um péssimo pai. Aí eu falei, a mãe acode, o pai sacode. Vai lá, seja mãe. E continuei indo, ele foi. Eu não esqueço um dia, para não expor, porque eles ficam com raiva, mas um dia um falou assim, papai, para aqui no escuro, estava só eu e ele no carro, essa criança, que eu não vou falar quem é, e aí essa criança falou assim para mim, eu quero fazer cocô, para aqui na rua. Eu falei, não, moço, aqui é perigoso, aqui não vai dar não, pode fazer cocô aí, não, você está sentado na cadeirinha que eu estou contigo, pode deixar que eu limpo. Papai, para com isso. Moço, confia em mim. Não, para com isso. Eu falei, se não fizer o cocô, vai ser adulto com prisão de ventre. E vai ser pior. Confia em mim, moço, pode fazer. Papai, por favor, pode fazer que está autorizado. Aí nunca vou esquecer essa cumplicidade, moço. Aí ele cagou lá na cadeirinha. Prá! Eu falei, essa história, ela vale milhões. Chegou em casa, eu tirei o cinto, peguei ele. Aí ele não conta para a mamãe, não. Eu fui chegando e falando, esse cara confia em mim, cagou lá na cadeirinha, o bicho é brabo. Pus no banheiro, lavei ele e falei assim, cara, você não sabe como eu me senti amado de ver que você confia em mim. Relaxa. A vida não é tão ruim igual você imagina, não. O papai não podia parar ali. Ali a gente podia ser assaltado. Ali você só cagou, o papai limpou, está tudo certo. Um dia, estava na fazenda, e eu falei para o meu filhinho, para o Lourenço, as partes boas conta, as ruins esquece os nomes. Se ele estiver assistindo, alguém estiver assistindo as histórias, fica muito bravo. Eu falei para o Lourenço, pula aqui. Ele tinha 2 anos e meio, mais ou menos. Aí eu falei, pula na piscina, vem, pula no papai. Aí ele não queria pular. Eu não queria pegar ele aqui. Eu falei para ele pular na água para eu pegar ele. Aí eu nunca esqueço, minha sogra aparece assim, foi lá na fazenda deles. Aí ela abriu e falou assim, ele não vai pular não. Aí eu falei assim, a sua avó acha que você não confia em mim. Mostra para ela que você confia. Aí esse bichinho. Eu nunca me senti amado por nenhum filho meu até aquela data igual eu me senti. Quando eu vi ele pulando, eu senti Deus falando no meu coração assim, ó, faz assim comigo também. Pula, dependendo do que os outros acham. Pula que eu te pego. Aquilo me deu uma flechada no peito, ou seja, são as melhores experiências de todas. Aí eu te pergunto, cadê essas experiências com os seus filhos? Está só o caos. Tem gente aqui que acha que engravidou do Lúcifer, porque acha que é um demônio aquilo.
Não é, cara, é porque você não tem maturidade para entender que aquilo precisa de atenção, é uma máquina de atenção. Aquilo lá não é diabo, aquilo lá não é do mal, cara. Fala assim, ó, eu vou investir tempo com os meus filhos. No final de ano, naquela escola que os meninos iam virar robô, meu filho, todo mundo falou, eu quero ser youtuber, eu quero ser não sei o quê. E eu falei, nossa, lá veio o do beijo. Eu falei, Carol, pode preparar que ele vai falar o trem mais louco que alguém já ouviu. Aí eu falei, nossa, cadê que ele vai falar? Aí ele falou, o que eu quero é tomar sorvete na Itália. Me quebrou no meio. Porque eu estava doido, esperando maluquice, coisa de doido mesmo, retardada, assim, um trem de outro planeta. Aí ele fala, não, as crianças, eu quero ser isso, eu quero ser... Não, eu quero tomar sorvete na Itália. Eu falei, mano, vou ter que pagar um trem desse. Aí ficamos assim, tem 2 anos isso. Aí teve a oportunidade de ir, não, prefiro ir para os Estados Unidos, depois eu vou lá. Cara, lá na Itália, chegou no primeiro dia, eu falei, vamos tomar um sorvete? Ele, não, papai, está escurecendo, amanhã a gente toma. Com a maior calma do mundo, eu, ai meu Deus, eu tenho que pagar. Sabe aquele sentimento de dívida? Mas foi impagável, aquela família comedora de açúcar, naquela foto assim. E ele realizou o que ele queria. Então assim, eu quase não apareci na foto. Falei, esse trem aqui é perigoso, eu não mexo com esse tipo de comida. Falei, não, mas por você eu vou. E tá uma delícia, né? O melhor sorvete do mundo é italiano. Gente, dá para investir um pouco mais. Dá para dar atenção. Esse povo que mexe com saúde mental hoje está alertando que os nossos filhos já estão vindo de fábrica com TDAH, que eles estão com um monte de síndrome, e a maior parte das síndromes é só não ter atenção dos pais. Na primeira escola que os meus filhos estudaram, um deles, a professora falou, não tem o que fazer, ele tem TDAH severo. E eu lembro de ficar 1 semana chorando e orando e treinando ele para ele ter um negócio chamado mindfulness. Eu pegava a caneta, ele não prestava atenção em nada. Eu falei assim, esse menino não é possível, esse menino não vai... Sabe aquela coisa de pai, né? Eu fiquei 1 semana inteira treinando esse garoto. E eu falava, eu não aceito você ter isso. O seu cérebro é novo, o seu cérebro é saudável. E aí depois eu aprofundei nisso, eu fiquei assustado, porque para ter TDAH é só colocar uma criança na frente de qualquer tela projetiva de imagem antes dos 2 anos. Aí ele fica com síndrome do pensamento acelerado e não presta atenção em mais nada a vida inteira. Eu não sei explicar se foi um milagre, eu sei que eu dediquei 1 semana. E eu rejeitava, eu orava, eu fiquei muito doido com esse negócio. E engraçado, a professora deu o sintoma, deu o laudo. O Daniel Goleman, ele estudou por muitos anos, algumas turmas, e ele pegou algumas crianças, aplicou prova para elas e colocou em grupos separados as crianças que eram gênios, os semigênios, até chegar nos normais. O que aconteceu? Ele ficou estudando isso ao longo do tempo, e as crianças que sabiam que estavam entre os gênios tinham as melhores notas, e assim sucessivamente. E quando terminou o estudo, ele chama todo mundo e fala, então, eu dividi vocês, não foi pela nota, foi aleatório. Só que eu chamei essa turma de gênio, e vocês sempre tiveram as notas de gênios. Vocês entenderam que loucura que é essa ou não? Se a criança tiver palavras e olhar de autoridade dos pais, declarando assim, você é isso, você não sabe o impacto que você está gerando nessa pessoa. Só que se você falar que ele é um pangaré, que ele é um enrolado, às vezes seu filho, ele demora a entrar no carro para ir para a escola. Ele está normal, lá em casa também tem um. Como eu tenho 4, eu tenho tudo que acontece na sua casa deve acontecer na minha. Não fala que a criança é enrolada, você está instalando isso nela. Crie e-mails e recompensas para essa criança ser o primeiro a chegar. Ao contrário de ficar bravo e falar, você é isso, você é aquilo. Não declare esse tipo de coisa, porque palavras são programações quando sai da boca de um pai para o ouvido de um filho. Se entrar no coração, está destruído. Cuidado com isso. Então, assim, qual que é o prazer como pai de mexer com esse negócio? Você imagina, a vida foi programada para durar 1.051.200 horas. 200.000 horas é treinando criança. É muitas horas, são muitas horas, sim ou não? Pelo menos 160.000 você vai treinar crianças.
São 20 anos. 160 mil horas. Seus primeiros 20 anos, você cuida de sua vida, talvez é a melhor fase que a pessoa tem, né? A fase da descoberta. Essa fase é surpreendente. Os outros 20 é treinando esse povo. Os outros 20 era para você estar gozando de uma prosperidade dos seus netos chegando. Se tivesse tudo bem arrumadinho, né? Porque a geração está atrapalhando isso aí. Seus últimos 20, só contando história para bisneto. Os últimos 20, você é brasileiro, você não vai chegar mesmo. Então, que é normal, né? Comedor de salsicha, açúcar, essas coisas. Ensina o filho tudo errado. E eu quero que você entenda o seguinte. É dolorido essas 160 mil horas. Mas o dia que você chegar diante de Deus, Ele vai falar assim, ó, você fez seu filho cumprir o propósito que eu coloquei no coração dele. Toma mais uma coroa aqui. A palavra fala que filhos são herança do Senhor. Não rejeite essas heranças. Não rejeite. Só para você saber. Vários de vocês tomaram decisões sem consultar o Senhor e o mundo espiritual. Vários de vocês eram para ter mais filhos. Mas o mundo moldou vocês para vocês não terem essa coragem. Um dia, eu e a Carol, a gente vive em crise querendo ter mais filhos, sempre. E eu falei, enquanto a gente se amar, enquanto a gente continuar respeitando quem é Deus, enquanto essa família for maravilhosa desse jeito, não tem como a gente não ter vontade de ter mais filhos. Ou a gente toma uma decisão, ou então a gente não adianta reclamar, porque ela queria cobrar de mim o seguinte, para de falar disso. Eu não aceito, eu não vou falar, eu não vou entrar num acordo com você. Ela quer e eu também quero. É a primeira vez nos últimos 10 anos que eu vejo a Carol completar um tempo sem estar dando mamar para menino, em 10 anos. Ou grávida. E aí eu falei, não, dá uma relaxada aí, daqui uns dias nós vamos chamar mais uma galera. Pode ser. Eu treino os meus filhos todos os dias, não sei se vocês sabem disso, quem me acompanha. Hoje eu estava dando aula, a Isabela desceu, ela parece um ninja, aquela menina. Aí eu pergunto todo dia sem falhar, só se eu não a vê-la. Se eu não ver a Isabela, eu não pergunto, mas todos os dias da minha vida eu decidi fazer essa pergunta para ela e para os outros. Quantos filhos você vai ter? 6. Aí eu sempre abraço e falo, para de iludir o papai. Aí o Miguel sempre querendo concorrer com ela, é 9. Não, filho, para com isso. E o mais veaco de todos fala, o que Deus mandar a gente vê. Vem com conversa fiada aqui. Você vê o tanto que isso é importante, eu instituí um bônus, $1 milhão para cada família que sair de dentro da minha, que tiver um filho a mais que eu e a Carol. Então, de todo jeito, eu quero ter mais um filho, para isso não custar pelo menos uns $5 milhões para nós, para a nossa família número 2. Né? Mas, de verdade, vai ser um prazer fazer isso. Carol, eu tô que você é doido, você vai pagar $1 milhão. Como é que é? Tem que validar esses 3 pontos. Tem que ser com o mesmo cônjuge, tem que ser antes da data, que o aniversário meu, né, do último filho, por exemplo. Se eu não tiver mais nenhum filho, foi com 34 que eu tive o último filho. Então, eles têm que exatamente ter um filho a mais antes dos 34 anos de idade, com o mesmo cônjuge. Aconteceu isso, $1 milhão na capanga. Como eu acredito que eu vou ajudar o Brasil a mudar de rumo, $1 milhão vai valer $1 milhão nessa época. Se o Lula continua, imagina o que vai acontecer. Vai ser $1 milhão, vai ser R$30 milhões. Vai lá, perguntas. Boa noite a todos, boa noite, Pablo. Boa noite. Muito prazer. Parabenizar a minha... Som. Esse som está te pegando aí. Som. Pode falar, agora vai. Aqui tem 5 auditórios, e está acontecendo evento ao mesmo tempo. Tem frequência que tem hora que trava, não sai um ar. Vamos ver. Bom, minha conexão contigo é principalmente na sua realidade da comunidade, da quebrada, porque eu também vim da quebrada e graças a Deus estamos aqui. E a minha pergunta contigo é, eu trabalho com jovens juntamente com meu esposo, Silvio, com meus filhos. Tenho um filho de 29, uma de 25 e o Arthur de 15.
e nós trabalhamos em família, voluntariado com jovens e adolescentes. E a ideia, nós chamamos de Geração Forte. E é muito impactante. E qual que é a pergunta? Desculpa, a pergunta. A pergunta seria conexão, como que eu conseguiria conectar, quando você mencionou a questão com carentes, crianças carentes, jovens carentes, conectar com você ou com a sua equipe para buscar esse material para desenvolver juntamente com esses jovens. Você entra nesse QR Code e se não tiver essa opção lá, você vai nos comentários, põe seu contato, que vai ter um time que vai entrar em contato. Tá? Pode fazer isso. Olá, vou responder mais uma pergunta. Mateusão, cheguei. Aqui, Pablo. Diga. Boa noite, meu nome é Fernando. Eu sou pai do Gabriel, do 2º ano. E eu queria propor aqui, né, uma ação dentro da escolinha, que nós somos dentistas. E nós conseguimos fazer uma coisa chamada Cárie Zero, né? Então, propor isso para todas as crianças lá dentro da elementária, e como uma coisa assim, uma forma de doação mesmo, né? Eu lembro que no Dia dos Pais, você comentou que você bancava, né, a escola. E aí eu quase levantei e falei, pô, quanto será que deve ser isso daí, né? Vamos ajudar, né? Aí eu lembrei que você é bilionário, falei, não deve ser pouco. Aí eu falei, deixa eu mudar a minha forma de ajudar, né? Porque esse amor, né, que com certeza você tem com todas as crianças, é contagioso, né? O Kaiser está aqui, vários outros pais estão aqui, né, que têm filhos lá. E como a gente faz isso com o nosso filho, a gente queria estender isso para as crianças, tá, né? aceito, ótimo. Só que é um desafio para os pais, porque quando a gente tem crianças, assim, jovens com 15 anos, Cárie Zero, a gente fala assim, parabéns. Aí o jovem fala, obrigado. Eu falei, não é para você, é para o seu pai e para a sua mãe, porque se você chegou com essa idade sem cárie, é mérito dos pais, né? Aí eu falo sempre assim, volta para casa, agradece ao papai e mamãe, dá um beijo, né? Porque se você chegou com saúde assim, é por causa deles. E aí, fazer aqui também uma união, né? Um laço assim com os pais. Quem tiver interesse que seus filhos não tenham cárie, a gente consegue fazer isso facilmente. E aí só a pergunta é, né? Como... Faz o seguinte, pede para o Diego criar uma área de membros dentro da XGrow para os pais, e aí colhe o e-mail de todos os pais e a gente vai começar com ele. Ele vai dar instrução isso para os pais, aí o que tiver de fazer lá, eu não só aceito, mas se precisar de bancar algum material, pode falar comigo. Aí coloca esse desafio lá, que eu quero rodar isso para todo mundo. Então, a gente vai colocar ele e pega lá, faz um formulário para os pais que estão hoje, todo o talento que um pai tem, se puder contribuir para a área de membros em relação a treinar filho, entendeu? Então, a relação de treinar filho dos nossos pais, para a gente gravar e pular para todo mundo assistir, todo mundo acessar essas contribuições lá, entendeu? Fechou? Põe lá que a gente vai fazer isso, você vai começar com ele, aí você pode ir na escola, fala com a coordenadora, com a Micília e pode chegar junto lá. Tá, okay. Você falou isso, eu fui uma pessoa que não consegui chegar nessa idade aí, eu tive cárie. Eu fiquei tocado com isso aí. Pode contar comigo, com cárie zero nessa escola. Estamos há 30 anos sem cárie nessa escola. Vamos embora. Gente, vamos fazer um boot aqui? Vamos fazer uma mentalização pelos filhos dessa nação? Eu acredito muito no ensino, tanto é que eu sou... Acho que na internet eu sou o cara que mais tem aluno, né? Eu acho que dificilmente alguém tem 2 milhões de alunos no Brasil. As maiores faculdades do país não tem nem 30% disso, pra você ter uma noção. E eu agradeço a Deus por isso, porque eu ensino em muitas áreas, mas a que eu vou mais empenhar nessa vida agora vai ser essa questão com as crianças. Porque o único jeito de mudar o país é mudando essa garotada aí. Pode demorar, mas as crianças mudando, você não está entendendo o que acontece dentro das famílias. Eu acredito nisso com todo o meu coração. Vocês vão ver, a gente está numa expansão global agora, na plataforma global.
E todos os países vai ter essa escola. E eu vou disseminar isso. Então, às vezes, vocês estão assistindo e querem ter uma escola aí. Vocês vão apontar para esse QR Code e colocam lá embaixo. Eu quero ter uma escola na minha cidade. Tá bom? Eu acredito nisso e vou dar minha vida nisso e vou estimular todo empreendedor que tem estrutura a ser um mantenedor de uma escola. Eu acho que essa visão aí vai desestruturar e desconfigurar o tal do comunismo na América Latina, começando pelo Brasil. Nada contra os caras, mas a ideia deles, tudo contra a ideia deles, tudo. Então, eu acredito muito nisso. Eu acredito no reino dos céus, eu acredito no que a palavra diz sobre governar aqui na terra, e eu acredito que os seus filhos vão experimentar isso. Eu queria um combinado com vocês. Bora dar um pouquinho de tempo a mais para eles, sim ou não? Sim. Dedica. Põe na agenda. Coloca na agenda assim, ó, dedicar. Dedicar um tempo. Coisa impressionante você pode fazer com seus filhos. Quem tem 2 ou mais aqui? Dedica tempo separado. Vai sair, gruda no caboclo e sai. Vai ter experiência única com o filho. Às vezes sair com os 2, com 3, ninguém aproveita. Eles estão só acompanhados, mas tira aquele tempinho com cada um, olha a necessidade de cada um, investe nisso. Fecha os olhinhos, lá vamos nós. Pai, a Ti nós rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado pelo Seu amor, pela Sua graça. Obrigado porque o Senhor nos disse que filhos são a Sua herança, e nós acessamos essa herança. E essa herança não é trabalhosa. Essa é a fase de treinamento. O Senhor nos ensina a descobrir o propósito dos nossos filhos. O Senhor nos ensina a dedicar energia com eles. Nós não queremos aumentar dia após dia o tempo que a gente vai dedicar a eles. Nós queremos dar tudo o que nós podemos agora, porque nós sabemos que a cada ano essa atenção vai ter que ser diminuída. Então nos dê essa sabedoria. Tira de nós aquilo que tem destruído a nossa família. Que nós possamos ter família. Aquela família. A família de respeito, de autoridade, onde o pai cumpre o papel de pai, a mãe cumpre o papel de mãe, os filhos obedecem, os filhos têm prazer de estar naquela casa. As mamães que às vezes são mais preocupadas do que é necessário, acalma seu coração, o Senhor vai te ajudar, o Senhor te dá calma, te dá sabedoria. Não tenta fazer seu filho ter a mesma maturidade que você, isso não é justo. Entenda ele, às vezes as dores dele, às vezes ele não consegue te explicar o que ele está sentindo. Você que é pai, para de tratar com essa dureza, para de abandonar como você foi abandonado. Ama estar com seus filhos, ame passar momentos de prazer com eles, de lazer. Dá toda a sua atenção para os seus filhos, ensine bons modos à mesa, jogue com eles, brinque com eles, conte história para eles. O melhor lugar de todos para você dar uma instrução que prevalece para o seu filho é na hora de dormir, lembra disso. Não tente dar instrução quando ele não estiver prestando atenção. O lugar onde a atenção dele é toda sua é um pouquinho antes de dormir. Começa a ver isso. Começa a ver aquele carinho, aquele afeto. Essas brigas, essas discussões vão cair por terra na sua casa e você se vê agora abraçando seu filho, entendendo que ele está em formação, a amígdala dele está dobrando de tamanho na adolescência. Calma, ele vai explodir de estresse, é normal. Tenha paciência com ele, dedique energia com ele, deixe ele se abrir com você, deixe ele saber que você, além de governante da casa, é o melhor amigo dele. Porque vai chegar uma hora que ele vai falar, meu melhor amigo é outra pessoa, e você vai sorrir e falar assim, foi bom enquanto durou essa amizade. Como eu amo ter tido essa amizade, agora vendo ele voar. Olha que coisa linda, seu filho, sua filha no altar, casando, seus filhos tendo mais coragem que você, te dando paz, prosperando mais que você e você dormindo em paz. Olha que beleza. Seus filhos são mais fortes que nações. Olha que lindo, seus filhos com 30 anos de idade te agradecendo porque são pessoas decentes, prósperas, poderosas, transbordantes. Respira. Seus filhos reconhecem todo o seu esforço e são sempre filhos gratos.
Olha que lindo, sempre que o seu filho vem na sua casa, seu filho traz presente. Ele fala: eu não consigo vir de mãos vazias, porque sempre que eu te encontrei pelo caminho, a senhora sempre me abençoou. Sempre que o Senhor esteve comigo, o Senhor sempre me abençoou. Fala assim: eu vou dedicar tempo de qualidade para os meus filhos. Eu vou viver um novo tempo com eles. Já é.